Graças a Deus podemos estar juntos mais uma manhã. Graças a Deus pelo tempo que já tivemos, precioso, de adoração ao Senhor através dos cânticos, de relembrar o grande amor de Deus manifestado na pessoa do Senhor Jesus Cristo, através da ceia do Senhor. E eu pedi para o nosso irmão Ricardo projetar o artigo 7, talvez alguns pensam que poderia haver algum engano, mas não há. Porquê? Porque na sexta-feira passada nós estivemos a ver o artigo 7 da nossa declaração de fé, que diz: a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo é plena como a sua humanidade, sendo por isso verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem em uma mesma pessoa. E nós vimos então que Jesus, quando veio a este mundo, ele era 100% homem, como nós, mas 100% Deus. Ele não perdeu nenhum dos atributos da sua divindade, mas ele assumiu completamente a nossa condição como ser humano. E nós vamos ver, porque era algo que já estava em discussão na época, e hoje nós vamos ver sobre isso. Hoje o tema da nossa meditação, seguindo das meditações de 1 João, já pode ir abrindo, capítulo 4, hoje, teste da audição seletiva. Ou seja, 1000 são as vozes que nós escutamos hoje, vindas de todo o lado. E muitas vezes vozes que quase nos convencem: não, isto realmente, olha, nunca tinha pensado assim. Eu acho que até é capaz de ter razão. E essa é uma estratégia que o diabo usou e usa desde o início. Ele normalmente não chega e diz: olha, não é assim, esquece. O que Deus disse, não esquece. Ele diz: olha, sim, mas há alguma coisa que Deus não disse e que é importante que tu conheças e entendas. E nesta questão de que Jesus não era um homem 100%, mas era Deus e era uma projeção, uma visão, as pessoas não viram um homem em carne e osso, mas viam uma projeção de alguém que parecia humano, mas na realidade não era humano. O Senhor Jesus advertiu acerca disso. E isso é algo que tem corrido ao longo dos séculos. Ainda hoje há quem diga, por exemplo, lembra-me agora as testemunhas de Jeová, os mormons, eles dizem: não, Jesus não era Deus, Jesus era um homem como nós. Então não reconhecem a humanidade, reconhecem a humanidade, mas não reconhecem a divindade de Cristo. E nós vivemos em um mundo onde muitas vozes tentam influenciar-nos. Sejam ideologias políticas, sejam falsas doutrinas, sejam opinião, aqueles ditados populares, nós precisamos discernir a verdade. E o apóstolo João, nesta sua carta, ele desafia-nos a testar os espíritos para saber se vêm de Deus. É interessante, e nós já falámos muito sobre isso, que João usa muito. João é duro, mas ele usa muito a expressão: filhinhos, meus amados irmãos. Ele diz: olha, eu estou a falar isto não é porque eu simplesmente quero ser bravo com vocês e quero vos chamar a atenção para alguns perigos que vocês correm como filhos de Deus. Ou para aqueles que imaginam que são filhos e na realidade não são. Olha, eu faço isto porque eu vos amo. Eu quero o melhor para vocês. E mais uma vez aqui no capítulo 4, versículo 1, ele começa com essa expressão. Ele diz: amados, não creais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Irmãos, eu gostava de ver 4 pensamentos que nós podemos tirar deste texto. É um texto riquíssimo, como toda a Escritura,
Mas João começa por, mais uma vez, se dirigir a estes irmãos como amados, queridos, filhos. E ele fala desta necessidade de termos discernimento espiritual. De procurarmos saber o que é certo e o que é errado. De simplesmente não ficarmos pelo ouvir, mas irmos à palavra e vermos se a palavra confirma aquilo que nós estamos escutando. Às vezes até com pessoas até que parecem piedosas, pessoas que até parecem que, olha, eles conhecem a Bíblia, eles sabem o que estão a falar. E então João começa por dizer o quê? Amados, não creiam em todo o Espírito. Olha, não creiam em tudo aquilo que vocês ouvem se isso não estiver autenticado pela palavra de Deus, pela Bíblia. Mas provai se os Espíritos são de Deus. Então vão às Escrituras e vejam se realmente aquilo que vocês estão a ouvir vem de Deus. Em Colossenses capítulo 2, eu gostava que nós viéssemos um pouquinho atrás e víssemos este texto de Colossenses capítulo 2. Nós lemos ali, e este é um tema que não é só abordado por João, é abordado pelo próprio Senhor Jesus, nós vamos ver mais abaixo, mas também Paulo fala sobre isso. Capítulo 2, versículo 8 diz, Colossenses 2, 8: Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é o cabeça de todo um principado e potestade. Cuidado! Paulo dizia isto. O Senhor Jesus disse, cuidado. E João diz, cuidado. São 1000 as vozes. E hoje, irmãos, mais do que nunca, nós temos fácil acesso à informação. E é fácil, se nós não estivermos olhando para a palavra de Deus como absoluta, como a nossa única regra de fé, nós sermos, às vezes, iludidos. Olha, nunca tinha pensado nisto. Realmente, será que é assim? Nem tudo que parece espiritual ou correto vem de Deus. Nós costumamos dizer, e eu creio nisso, há boas pessoas no mundo. Pecadores, perdidos, mas algumas boas pessoas. No que toca até à moral, no que toca ao seu procedimento, à sua cidadania, até como família. Mas, irmãos, o que a palavra de Deus diz é que, e dentro do contexto da igreja, que nem tudo o que parece espiritual ou correto vem de Deus. Falsos mestres existiam nos dias de João e ainda existem hoje. Muitas. Nunca houve tanta igreja, tanto movimento, tantas pessoas. Aqui em Portugal nós não estamos ainda vivendo muito isso, já vivemos, mas se vamos a países como o Brasil, como os Estados Unidos e outros países onde vemos seitas surgindo, homens de Bíblia na mão fazendo afirmações heréticas e dizendo é Deus que fala, é Deus, é de Deus. Provai os espíritos, se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, irmãos, nós devemos testar os ensinos daquilo que escutamos à luz da palavra de Deus. Nós, como igreja, desde o início deste trabalho aqui em Partilhó, já lá vão mais de 50 anos, eu penso, a palavra de Deus tem sido o centro desta comunidade de Partilhó. E nós somos, eu sou grato ao Senhor, aqueles outros que nasceram aqui no contexto desta igreja local, desde crianças, ouviram esta verdade, que a Bíblia é a palavra de Deus. E eu sou grato ao Senhor porque nós temos esse empenho, nós fazemos questão de frisar isso. E sempre dizemos, se você ouve alguma coisa que não está de acordo, vem falar com quem disse, né? Ou vem falar connosco e tira as dúvidas. Nós não queremos que ninguém fique com dúvidas acerca daquilo que ouve. Então, João começa por dizer, olha, essa necessidade de nós estarmos tendo discernimento espiritual em relação àquilo que ouvimos. Em segundo lugar, o teste da confissão de Cristo. Versículo 2, ele diz, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. O quê?
Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. A principal característica do ensino verdadeiro é a sua visão sobre Cristo. O nosso ensino está fundamentado, está alicerçado em Cristo. O Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele mesmo disse: eu sou a verdade. Então tudo o que se desviar deste princípio é mentira. Pode soar muito bonito, pode parecer muito interessante, mas não é a verdade fundamentada no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que os gnósticos negavam que Jesus veio em carne, e hoje muitos negam a divindade de Cristo ou a sua exclusividade como Salvador. Jesus foi um grande profeta. Eu lembro que no pós-revolução de 1974 ouvíamos muito as pessoas ligadas ao Partido Comunista dizerem, aliás, tínhamos um irmão nosso, que era o irmão Mónica, que falava muito com estes homens, e eles sempre diziam: Jesus foi o primeiro comunista à face da terra. Então Jesus também foi comunista, se vocês não sabiam. Então há muitas opiniões acerca de Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Salvador. Não há outro fora dele. Por isso, nós às vezes parece que somos chatos, né? E insistimos sempre no mesmo ponto. Mas nós sabemos que isto é fundamental para que a pessoa conheça a salvação que só Cristo pode oferecer. E um dia todos nós, porque a palavra de Deus diz isso, estaremos na presença do Senhor. Se Jesus fosse perguntar isso, ele não vai, penso eu, mas se ele fosse perguntar para cada um de nós: por que você acha que deve entrar no céu? A única resposta certa seria: porque um dia eu reconheci-te como Senhor e Salvador da minha vida. Eu costumo dizer que esse é o bilhete de entrada, né? Não há outra resposta. Porque eu fui boa pessoa. Porque eu até ia muito nos cultos na igreja evangélica em Pardilhó, ou em Aveiro, ou em outro lugar qualquer. Porque eu até acreditava que a Bíblia é a palavra de Deus. Nada dessas respostas teria qualquer efeito. A Bíblia ensina que Cristo é Deus, é o próprio Deus encarnado. Aliás, nós temos um texto que eu vou reler, também escrito por João, lá logo no início da sua carta. O Timóteo falava na sexta-feira que nós já lemos muitas vezes este versículo. Vamos lê-lo mais uma vez, está bem? Às vezes, uma vez perguntaram: olha, tu, depois de tantos anos de conversão, tu não cansas às vezes de ouvir as mesmas mensagens? Eu falei: não, porque Deus sabe que eu preciso ouvir as mesmas mensagens, né? Porque nós somos muito esquecidiços, facilmente nós esquecemos. E este é um versículo precioso da palavra de Deus, que diz, João 1,14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo, que é Cristo, se fez carne e habitou entre nós. E o próprio João, no início desta primeira carta, ouvimos também isso na sexta-feira, disse: eu toquei nele. Ele não é um espírito, eu toquei nele. Eu falei com ele. Jesus Cristo é o Senhor. E neste texto que nós estamos lendo hoje e relendo, ele fala exatamente isso. Eu vou reler novamente o versículo 3 e 4. E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Se alguém chega para você com a conversa de que sim, Jesus foi criado por Deus, mas ele não é Deus, esquece. Não há mais conversa, a menos que a pessoa queira conhecer a verdade. Eu normalmente, quando há algumas pessoas que chegam para mim com essa conversa, eu jogo logo aquilo que eu sei, e as pessoas já não têm muito para onde conversar, porque algumas estão com a cabeça feita e não querem saber da verdade, né? Mas a palavra de Deus diz: mas este é o espírito anticristo, do qual ouviste que há de vir ao mundo, e este que já está no mundo. O quê? Desculpem, todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está no mundo. Filhinhos, novamente, João se dirige a nós: sois de Deus, vocês são de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Irmão João, o que é que ele diz? Maior. Jesus é maior que aquele que está no mundo.
é esse que está em vós. Vocês já venceram o mundo. Então, o espírito do anticristo que está no mundo, o que a palavra de Deus diz é que nós já temos vencido o mundo. Em Mateus, no capítulo 24, eu vou ler isso, porque certamente João ouviu essas palavras. Ele não foi pego de surpresa. O Senhor Jesus advertiu acerca disso. Os últimos tempos de que a palavra de Deus fala, às vezes nós pensamos, estamos a chegar nos últimos tempos. Não, eles começaram a partir do momento que Jesus foi arrebatado aos céus. Aí começou a igreja, aí começaram os últimos tempos e nós estamos vivendo essa época. Já alguns 2000 anos se passaram, não sabemos quanto mais tempo, mas o Senhor Jesus, no capítulo 24, eu vou ler versículos soltos, diz no versículo 4, e Jesus respondendo disse-lhe, acautelai-vos que ninguém vos engane. Versículo 5, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 11, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Versículo 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Jesus advertiu sobre isso. Então, João não foi pego de surpresa. Ele conviveu com isso. Ele viu isso. E ele disse, cuidado, amados. Cuidado, meus filhinhos. Quem fala assim não é de Cristo. Então rejeita isso por completo. Irmãos, as Escrituras estão cheias de conselhos sobre a importância de nós termos essa plena certeza de que Jesus, homem, esteve entre nós. Que Jesus, Deus, esteve entre nós. E Ele veio e sofreu por nós, conforme nós já lembramos hoje na celebração da ceia. Ele sentiu as dores das chicotadas, dos pregos nas suas mãos. Ele verteu o seu precioso sangue. Isso não era um espírito. Isso não era uma projeção. Era Deus, homem, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E nós vemos que o espírito do anticristo já operava nos dias de João e continua agindo até hoje. Sabe, o mundo tenta-nos dizer, não, mas tu precisas pensar, precisas raciocinar, pensa bem. Irmãos, há coisas que eu não entendo das Escrituras. E há coisas que nós só vamos entender quando estivermos na presença dos Senhores. Mas nós queremos que, pela fé, porquê? Porque a palavra de Deus diz que é assim. Então, se Deus diz que é assim, nós cremos. A palavra de Deus diz que um peixe engoliu Jonas e que ele esteve lá 3 dias. Sim, se diz, é porque aconteceu. O dilúvio comeu toda a terra. Sim. Hoje eu olho e assim, como é que é possível? Deus diz que foi assim. E a palavra de Deus diz que foi assim. Jesus morreu pelos meus pecados. Como é que é isso? Não entendo plenamente, mas creio que é, porque a palavra de Deus diz. Ele veio para morrer em nosso lugar na cruz. Ele foi o sacrifício perfeito. Por isso nós só temos salvação através dele. Por isso ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós sabemos, irmãos, que aqueles que são contrários a Cristo muitas vezes tentam distorcer a verdade e desviar os crentes da verdade. Mas qual é a promessa que João nos deixa aqui no final deste versículo? Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Não tenham medo. Não fiquem amedrontados, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Vocês já têm a vitória. Eu já vos garanto a vitória. Confiem. Creiam. Se possível, se necessário for, entreguem a vossa vida em sacrifício por essa verdade que tem transformado a vida de milhões e que tem transformado a vossa própria vida. Em quarto lugar, irmãos, a diferença entre o mundo e os filhos de Deus. João continua no versículo 5 dizendo, eles do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Eles do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Falsos mestres atraem pessoas porque falam o que elas querem ouvir. Falam aquilo que lhes interessa. Vem, conhece a Jesus. Olha, vais ter sucesso na vida. Olha, não te vai faltar nada.
Olha, pões 100 euros na oferta, Deus vai te dar 1000. É isso. Quem não gosta de ouvir isso, não é? E alguns olham para Jesus como um provedor das suas necessidades, né, físicas. E se Jesus não faz assim, então alguma coisa está errada, né? Há poucos dias ouvi um pseudo-pregador dizer que quando nós nos tornamos servos daqueles que pregam a palavra, Deus se torna servo daqueles que pregam a palavra. Isto é uma heresia. E sabe que versículo é que eles usam? Quando Jesus disse, eu não vim para servir, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida. Né? Então ele diz, Jesus se tornou servo, então Deus é meu servo. Que heresia! Mas sabe que as pessoas gostam de ouvir isto? Se Deus é servo do pastor, então ele pode tudo, né? Ele vai dar ordens e Deus vai fazer aquilo que ele manda. Isto é o espírito do anticristo. Por isso, João dizia, olha, eles falam daquilo que é do mundo. E as pessoas gostam. Em 2 Timóteo capítulo 4, gostaria que nós lêssemos só este texto. 2 Timóteo capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 4. Paulo foi um dos homens que sentiu na sua carne a perseguição daqueles que eram inimigos de Cristo. E quando ele fala para Timóteo, ele diz, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Virão tempos. Esses tempos começaram logo na altura de Paulo. Paulo já tinha convivido com esse tipo de atitude da parte das pessoas. Falsos mestres. Virá um tempo em que terão comichão nos ouvidos, ouvirão fábulas, coisas que eles querem ouvir e não a verdade das Escrituras. Os verdadeiros filhos de Deus ouvem a palavra e obedecem à palavra. Nós queremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, encarnado, que esteve entre nós, a quem um dia nós veremos face a face. Essa é a nossa plena convicção como igreja. É sobre isso que nós ensinamos a cada domingo. Em conclusão, irmãos, nós precisamos discernir os espíritos e permanecer na verdade. Há muito lixo sendo partilhado neste mundo e muita tentativa de que esse lixo entre na igreja. Rejeite isso. Rejeite isso. Fora da palavra é mentira. Tudo que você ouvir que não tem... E deixe-me dizer uma coisa, e há pouquinho eu usei esse exemplo. Cuidado, porque os falsos mestres também usam a palavra. Só que usam distorcendo a verdade da palavra. É fácil pegar um versículo aqui, outro versículo ali e defender coisas, tipo, não há Deus. Se eu parar nesta frase, a palavra de Deus diz isso. Só que continua dizendo, diz o louco no seu coração, né? Diz o louco. O louco é que diz que não há Deus. Nós devemos basear a nossa fé na confissão de Cristo e na palavra de Deus. Só Jesus Cristo salva. Versículo 6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Crê na palavra de Deus. Não se deixa enganar, por muito bonito que o discurso seja, com qualquer tipo de filosofia que diga que Jesus não é o Filho de Deus, que Jesus não encarnou. Isso é do diabo. Rejeite isso plenamente. O Espírito Santo em nós é maior do que qualquer engano deste mundo.
talvez a pergunta que eu faria nesta manhã é: você já conhece este Jesus? Eu não estou falando de religião. Eu não estou a falar de você conhecer pessoas que conhecem Jesus. Você conhece o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Você já confessou Jesus? Você já um dia se prostrou diante do Senhor e disse: Senhor, eu reconheço que eu sou um pecador perdido. Eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu creio que Ele veio a este mundo, que Ele morreu e que Ele ressuscitou. Eu creio, conforme Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você já confessou Jesus? Deixe-me dizer que você não o fez, você pode passar a sua vida toda aqui, mas um dia você estará perdido na eternidade. Num lugar de sofrimento. Não quero isso para você. Se a igreja está aqui neste mundo ainda, deixe-me dizer-lhe, é porque Deus te ama e Deus quer que tu ouças a sua palavra. Tu tomes uma decisão ao lado de Cristo. Nós que estamos aqui, que somos do Senhor, que nós possamos defender estas verdades, custe o que custar. E que possamos ser zelosos e cuidar uns dos outros para que nenhum de nós possa ser enganado com essas falsas doutrinas, com esses falsos profetas, com aqueles que, com um discurso muito lisonjeiro, por vezes, o diabo tenta usar para nos afastar daquilo que é a verdade da palavra de Deus. Eu terminaria também no Evangelho de João, capítulo 8, lendo as palavras do Senhor Jesus Cristo, que eu já mencionei nesta manhã. João 8, 32, quando ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele disse isto no seguimento daquilo que ele falou no versículo anterior: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ou seja, a prova clara, absoluta de que você é discípulo de Cristo é se você permanece na palavra. E se você permanece na palavra, você é verdadeiramente livre. E nada nem ninguém conseguirá mudar aquilo que você é em Cristo. Nós somos filhos de Deus. Irmãos, que nós possamos, neste teste que João nos lança a nós, e a palavra de Deus nos lança, este teste de audição seletiva, ouça aquilo que realmente importa. Não gaste o seu tempo ouvindo coisas fora daquilo que é a palavra de Deus e daquilo que Deus nos ensina na sua palavra. Que o Senhor nos abençoe, que nesta semana nós possamos investir o nosso tempo aprendendo mais e mais acerca do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, irmãos. Eu pedi aqui o nosso irmão Samuel, por favor, nos despedisse com uma palavra de oração. Aqueles que pudermos ficar de pé. Lembrar de continuarmos a orar por todos os nossos irmãos, nossas crianças, aqueles que estão doentes de forma especial, para que o Senhor nos abençoe também e nos use. Ó Senhor, nós te louvamos e te adoramos. Da mesma forma que entramos aqui, que nós queremos sair com louvor nos nossos corações, porque foi isso que nos trouxe aqui, para te adorar, para te louvar. Somos gratos pela tua palavra, porque é a tua palavra a verdade que nos liberta, Senhor. E nós te rogamos que tu nos ajudes a viver sempre orientados pela verdade, orientados pela tua palavra, Senhor. Dá-nos discernimento, Amém, Senhor. dá-nos sabedoria, dá-nos um espírito de humildade diante da tua palavra, de vigília, de vigilância, para não cairmos para um lado ou para o outro, para não sermos nós próprios a ouvir o nosso coração, Amém, a ouvirmos outras quaisquer ideias que nos afastam da tua verdade, da tua palavra, daquilo que verdadeiramente liberta. Ó Senhor, obrigado por Jesus. Obrigado porque Ele veio em carne. Obrigado porque Ele se entregou por nós. Obrigado porque Ele assumiu o nosso lugar. E por isso nós podemos viver de forma livre, nós podemos viver como teus filhos,
Nós podemos ter esperança, nós podemos ter alegria, nós podemos ter a certeza de que somos teus e de que ninguém nos tira da tua mão, porque já vencemos e maior és tu do que o mundo e do que aquele que comanda e dirige o mundo. Ó Senhor, obrigado por esta esperança, Senhor, que nós temos e que nós anunciamos aqui também. Amém. Anunciamos a cada um de nós, a todos nós, para que esta verdade e esta esperança preencha completamente os nossos corações. Amém. E anunciamos a todos aqueles que se juntam aqui connosco, Senhor. Nosso desejo é que esta verdade inunde e ocupe todos os corações e traga perdão e esperança a todos aqueles que estão aqui e também àqueles que nos faltam e costumam estar aqui connosco. Amém. Ó Senhor, dá-nos uma semana abençoada, dá-nos uma semana na Tua presença, dá-nos uma semana iluminada por Ti, pela Tua palavra, uma semana com discernimento, em que nós possamos continuar a ouvir-te e ouvir aquilo que verdadeiramente importa, Senhor. Sei com todos, particularmente com aqueles que estão a passar por algum desafio, por alguma dificuldade, aqueles que estão doentes, aqueles que estão a cuidar de doentes. Ó Senhor, sei com todos os Teus filhinhos, com todo o Teu povo, com todos aqueles que nos faltam. Sei connosco, continua connosco. Nós oramos gratos e sempre confiados no que fazemos em nome de Jesus. Amém.